Por que 4 evangelhos? Você já parou para pensar nisso? 4 biografias diferentes da mesma pessoa, no mesmo livro. Se um cético te perguntasse hoje, isso não é uma prova de que a Bíblia se contradiz, o que você responderia? A verdade é que a existência de Mateus, Marcos, Lucas e João não é uma fraqueza do texto sagrado. É, na verdade, uma das provas mais poderosas da sua autenticidade. Não estamos falando de redundância, estamos falando de uma estratégia divina. São 4 ângulos perfeitamente inspirados, 4 câmeras apontadas para a mesma história gloriosa, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. E hoje, vamos entender por que Deus escolheu nos dar 4 lentes para enxergar o único e verdadeiro Salvador. Vamos começar a nossa jornada em um cenário de tensão. Imagine o povo judeu do primeiro século. Eles vivem sob a bota de ferro do Império Romano. Por gerações, eles se apegaram a uma promessa antiga, a promessa de um Messias, um rei da linhagem de Davi que viria para libertá-los e estabelecer seu reino para sempre. A pergunta no ar, em cada sinagoga, em cada família, era: onde está ele? E é para responder a essa pergunta que o Espírito Santo levanta um homem chamado Mateus. Mateus, um ex-coletor de impostos, um homem que conhecia os números, os registros, as linhagens. Ele não começa sua história com um milagre espetacular. Ele começa com uma lista de nomes, uma genealogia. Em Mateus capítulo 1, versículo 1, ele declara: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Para nós, hoje, isso pode parecer uma introdução lenta, mas para um judeu daquela época, isso era uma explosão. Filho de Davi, o herdeiro do trono. Filho de Abraão, o cumprimento da aliança. Mateus está gritando desde a primeira linha: aquele que vocês esperavam chegou. E ele não para por aí. Ao longo de todo o seu evangelho, Mateus tece um argumento irrefutável. Mais de uma dúzia de vezes ele usa a frase para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. O nascimento virginal cumpriu Isaías 7,14. O nascimento em Belém cumpriu Miqueias 5,2. Cada passo de Jesus, cada palavra, cada ação, Mateus amarra de volta as escrituras hebraicas, provando que Jesus não era um acidente da história, mas o clímax dela. E tem mais. Mateus organiza os ensinamentos de Jesus em 5 grandes discursos, 5 blocos de ensino poderosos. O Sermão do Monte, o discurso missionário, as parábolas do reino, o discurso sobre a igreja e o discurso das oliveiras. Por que 5? Porque cada judeu sabia que a fundação da sua fé, a Torá, era composta por 5 livros, os livros de Moisés. O que Mateus está nos mostrando é que Jesus é o novo e maior Moisés. Ele não veio abolir a lei, mas cumpri-la, trazendo a lei definitiva do reino dos céus. Mateus escreve para formar discípulos, para mostrar ao povo da aliança que o rei deles havia chegado, e agora era hora de aprender a viver sob seu justo governo. Agora, vamos mudar de cenário. Saímos da Judéia e vamos para o coração do império, Roma. Uma cidade barulhenta, pragmática, obcecada por poder e ação. O público aqui não está tão preocupado com genealogias ou profecias antigas. Eles são gentios, muitos deles talvez enfrentando a perseguição brutal do imperador Nero. A pergunta deles não é onde está o rei prometido, mas onde está um poder que pode nos salvar agora. Para esse público, o Espírito Santo inspira Marcos. O Evangelho de Marcos é como um filme de ação. Não há tempo a perder. Ele começa de forma abrupta em Marcos capítulo 1, versículo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E a partir daí, o ritmo é alucinante. A palavra favorita de Marcos é imediatamente. Imediatamente o Espírito o impele para o deserto. Imediatamente, ao passar, ele viu Simão e André. Imediatamente, subindo a fama dele. Marcos não está interessado nos longos discursos. Ele quer mostrar o que Jesus faz. Ele nos apresenta Jesus como servo sofredor, mas um servo de poder e autoridade inquestionáveis. É o cumprimento da profecia de Isaías, capítulos 40 a 55, o servo do Senhor que age com poder para trazer justiça e salvação. Jesus em Marcos está em constante movimento. Ele cura, ele expulsa demônios, ele confronta as autoridades, ele acalma a tempestade. A autoridade dele não vem de um título, mas de suas ações. Isso falava diretamente ao coração romano, que valorizava a ação e os resultados. Mas Marcos também não esconde a realidade do sofrimento. Este servo poderoso está a caminho da cruz. Ele avisa seus discípulos repetidamente que ele deve sofrer, ser rejeitado e morto. Para uma igreja que estava começando a sangrar sob perseguição, esta era uma mensagem vital. O nosso Deus não é um Deus distante e intocável. Ele é um Deus que entende o sofrimento. Ele é o servo que vence através do sacrifício. Marcos escreve para encorajar, para fortalecer, para dizer àqueles cristãos em Roma: permaneçam firmes. O seu Senhor sofreu, mas ele venceu. E por causa dele, vocês também vencerão. Agora, vamos a um terceiro perfil. Um homem de ciência, de detalhes. Um médico. Lucas não era uma testemunha ocular direta dos eventos. Ele era um pesquisador meticuloso, um historiador. Ele escreve para um homem chamado Teófilo, que provavelmente era um oficial romano de alta patente, talvez um novo convertido que precisava de segurança e clareza. A pergunta de Teófilo, e de muitos outros como ele, gregos e romanos cultos, era: essa história de Jesus é realmente confiável? Posso basear minha vida nisso? Lucas responde a essa pergunta com uma obra-prima de investigação histórica. Em Lucas capítulo 1, versículos 2 a 4, ele nos dá sua metodologia, visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Pareceu-me bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, escrever-te de modo ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Percebe a precisão? Testemunhas oculares. Investigação acurada. Ordem. O objetivo de Lucas é dar certeza.
E que retrato de Jesus ele pinta? Lucas nos mostra Jesus como filho do homem perfeito, o salvador de toda a humanidade. Essa expressão, filho do homem, ecoa Daniel capítulo 7, versículo 13, que fala de um ser celestial que recebe domínio, glória e um reino eterno sobre todos os povos. Em Lucas, esse rei celestial caminha entre nós. E o foco dele é universal. É em Lucas que encontramos a ênfase mais clara no ministério de Jesus aos marginalizados. Os pobres são bem-aventurados. Os samaritanos, inimigos dos judeus, são heróis nas parábolas. As mulheres, que eram cidadãs de segunda classe, são protagonistas, financiando o ministério de Jesus, sendo as primeiras testemunhas da ressurreição. Os pecadores e coletores de impostos são os convidados de honra nos banquetes. Lucas está demolindo barreiras sociais, raciais e de gênero. Ele mostra que o amor de Jesus é radicalmente inclusivo. Ele escreve para cultivar compaixão, para mostrar que a salvação em Cristo é historicamente fundamentada e universalmente oferecida a todos os que se arrependem e creem. Finalmente, chegamos ao quarto evangelho. E aqui, a perspectiva muda drasticamente. Se Mateus, Marcos e Lucas nos dão uma visão mais terrena de Jesus, João nos leva para a sala do trono da eternidade. João, o discípulo amado, o último apóstolo vivo, escreve seu relato décadas depois dos outros. A igreja já havia se espalhado, mas falsos ensinamentos começavam a surgir, alguns negando a plena divindade de Jesus. A pergunta que João responde é a mais fundamental de todas. Quem, exatamente, é Jesus? João não nos dá uma genealogia terrena ou um início de ministério imediato. Ele começa antes do tempo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não há ambiguidade. Desde o primeiro versículo, João declara a divindade absoluta de Jesus Cristo. Ele não estrutura seu evangelho em torno de discursos ou de uma cronologia apressada. Ele o estrutura em torno de 7 sinais milagrosos e 7 declarações eu sou. Os sinais, como transformar a água em vinho ou ressuscitar Lázaro, não são apenas demonstrações de poder, são janelas para a identidade de Jesus. As declarações eu sou são ainda mais diretas. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. E a mais chocante de todas para seus ouvintes judeus, antes que Abraão existisse, eu sou. Ao usar eu sou, Jesus estava tomando para si o nome sagrado de Deus revelado a Moisés na sarça ardente em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Ele estava afirmando ser o próprio Deus eterno. João nos diz explicitamente seu propósito em João capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O objetivo de João é teológico e relacional. Ele quer que você não apenas conheça os fatos sobre Jesus, mas que você creia nele, através dessa fé, encontre a verdadeira vida, a vida eterna, que começa agora. João escreve para acender a adoração, para nos chamar a uma fé profunda e permanente no Filho de Deus que se fez carne. Então, você vê? 4 autores, 4 públicos, 4 ênfases, um único Cristo glorioso. Mateus nos mostra o Rei prometido. Marcos, o servo sofredor. Lucas, o Filho do homem compassivo. João, o Filho de Deus divino. As diferenças entre eles não enfraquecem a história, elas a tornam tridimensional, elas a tornam inabalável. A própria Escritura nos dá o princípio para entender isso. Em Deuteronômio capítulo 19, versículo 15, e repetido em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 1, a lei estabelece que por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. A confirmação da verdade exige múltiplas testemunhas. Para o evento mais importante da história humana, a encarnação e a obra redentora de seu Filho, Deus não nos deu apenas 2 ou 3 testemunhas. Em sua graça infinita, Ele nos deu 4. 4 testemunhos independentes, mas convergentes, todos apontando para a mesma verdade central, a cruz e o túmulo vazio. E há uma imagem ainda mais profunda. Em Ezequiel capítulo 1, versículo 10, e em Apocalipse capítulo 4, versículo 6 a 8, vemos diante do trono de Deus 4 seres viventes, um com rosto de leão, outro de boi, outro de homem e outro de águia. A tradição cristã, desde Irineu no 2º século, associou esses 4 seres aos 4 evangelhos. O leão, rei dos animais, a Mateus e seu rei Jesus. O boi, animal de serviço e sacrifício, a Marcos e seu servo Jesus. O homem, o ideal da humanidade, a Lucas e seu perfeito filho do homem. E a águia, que voa nas alturas, a João e sua visão celestial do Filho de Deus. Essa imagem simboliza a plenitude da criação adorando a Deus. Da mesma forma, os 4 evangelhos representam a plenitude do testemunho sobre Cristo. Ok, isso é fascinante, mas e daí? Como isso muda a forma como vivemos e lemos a Bíblia hoje? Aqui estão 5 aplicações práticas e transformadoras. Primeiro, confiança informada. Da próxima vez que você ou um amigo encontrar um detalhe que parece diferente entre os evangelhos, como o número de anjos no túmulo ou as palavras exatas de Jesus na cruz, não entre em pânico. Não corra para a suspeita. Em vez disso, faça a pergunta do roteirista. Qual é o objetivo pastoral deste autor? O que o Espírito Santo está querendo enfatizar através desta perspectiva específica? Lembre-se, um autor pode resumir um discurso que outro detalha. Um pode organizar eventos por tema, enquanto o outro segue uma cronologia mais rígida. Isso não é contradição, é edição inspirada. Sua fé se tornará mais robusta, não mais frágil. Segundo, leitura sinfônica. Pare de ler os evangelhos como se fossem 4 livros isolados. Comece a lê-los em harmonia. Experimente isto nesta semana. Escolha uma única história, por exemplo, a alimentação dos 5.000. Na segunda-feira, leia o relato em Mateus. Na terça, em Marcos. Na quarta, em Lucas. Na quinta, em João. Mantenha um caderno e anote. Que detalhe único cada autor inclui? Qual é a emoção dominante em cada relato? O que cada perspectiva me ensina sobre Jesus? Você começará a ver a riqueza da história de uma forma que nunca viu antes. Terceiro, discipulado integral. Use os 4 evangelhos para treinar diferentes músculos da sua vida espiritual.
Sinta-se orgulhoso e precisa de humildade? Mergulhe em Marcos e medite sobre o servo que não veio para ser servido, mas para servir. Você está se sentindo apático e sem compaixão pelos necessitados? Passe a semana em Lucas, ore sobre as parábolas do bom samaritano e do filho pródigo, e peça a Deus para quebrar seu coração pelo que quebra o dele. Sua obediência a Deus tem sido superficial? Estude o Sermão do Monte em Mateus e peça ao Espírito para trabalhar em seu coração, não apenas em suas ações. Sua adoração está fria e distante? Mergulhe nos Eu Sou de João e peça para ver a glória de Cristo. Quarto, combata o cansaço espiritual. A leitura da Bíblia se tornou uma obrigação, um item a ser riscado da sua lista de tarefas? Antes de abrir a palavra amanhã, pare por um minuto e ore em voz alta a missão de João em João 20, 31. Senhor, eu abro este livro agora para que eu possa crer mais profundamente que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, ao crer, eu encontre vida real e abundante em seu nome. Essa simples oração realinha seu coração com o propósito do próprio Deus para as Escrituras. E quinto, converse com céticos com graça e verdade. Quando alguém disser que os evangelhos se contradizem, sorria com gentileza e use a analogia das 4 câmeras. Se 4 testemunhas de um acidente dão relatos que são idênticos em cada palavra, a polícia suspeita de conluio. Mas se elas contam a mesma história central a partir de suas 4 perspectivas únicas, destacando detalhes diferentes, isso confirma a veracidade do evento. Os 4 evangelhos são 4 testemunhas independentes e convergentes do evento mais verdadeiro da história. E por que fazemos tudo isso? Não é para ganhar o favor de Deus. Não é uma obrigação para provar nosso valor. É porque já somos amados. Já somos adotados em Cristo. Nossa identidade é segura. Você não lê para ser aceito. Você lê para desfrutar da comunhão com o Rei que já te acolheu. Você lê para ouvir a voz dele e para ser transformado, de glória em glória, à imagem dele pelo Espírito Santo. A verdade central é esta. Os 4 evangelhos são 4 testemunhas inspiradas que, em perfeita harmonia, nos apresentam o único Cristo verdadeiro. Ele é o Rei prometido por Mateus, o servo sofredor de Marcos, o Filho do homem compassivo de Lucas e o Filho de Deus divino de João. E suas diferenças não diminuem nossa confiança. Elas a ampliam e a aprofundam de uma maneira gloriosa. Na cruz e na ressurreição, todas as 4 linhas da história convergem. O Rei cumpre as promessas, o servo da sua vida em resgate por muitos, o Filho do homem recebe o reino eterno, e o Filho de Deus abre a porta da vida para todos que creem. Essa é a boa notícia que não depende de nós, mas que nos transforma de dentro para fora. A pérola do dia para você hoje é esta. Antes de dormir, escolha uma única cena de Jesus. Pode ser o batismo, a transfiguração, qualquer uma. Leia-a em 2 evangelhos diferentes. Então, em seu caderno ou no bloco de notas do celular, escreva uma única frase resumindo o foco principal de cada autor. E termine com esta pergunta: qual dessas 2 ênfases meu coração mais precisa ouvir hoje? Faça isso, e você estará começando a praticar a leitura sinfônica. Vamos orar. Pai, que assombrosa sabedoria a tua. Obrigado por não nos dar um retrato plano, mas uma escultura viva do teu Filho. Obrigado pelas 4 testemunhas que confirmam nossa fé. Espírito Santo, abre nossos olhos para ver Jesus em toda a sua plenitude. Abre nossos corações para responder com uma fé obediente e cheia de alegria. Dá-nos vida ao crer, coragem para perseverar em meio à pressão, e um amor profundo que nos mova a servir. Nós te pedimos isso, em nome glorioso de Jesus. Amém. Se este devocional te ajudou a enxergar a Bíblia com mais clareza e confiança, isso é exatamente o que fazemos aqui todos os dias. Para transformar sua leitura bíblica de uma tarefa para uma fonte de vida, clique no botão de inscrição e ative o sino. E eu tenho uma pergunta para você nos comentários. Qual dos 4 retratos de Jesus, Rei, Servo, Filho do Homem ou Filho de Deus, mais te impacta neste momento da sua vida? Deixe sua resposta abaixo. Eu adoraria ler. E agora, na sua tela, está aparecendo outro vídeo. Eu não sei qual é, mas o YouTube sabe do que você precisa para continuar crescendo. Clique nele e nós continuamos nossa jornada juntos. Fique com Deus.